Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professor Ronaldo gravando mais um vídeo e o objetivo hoje é explicar para vocês como se faz a contextualização e a delimitação do tema, mas o foco principal é o contexto. A contextualização, que é a primeira parte que se coloca na introdução de um artigo científico. Bacana? Então vamos lá, vamos entender um pouco como se faz a contextualização. Peguei alguns artigos, inclusive um meu e de alguns amigos meus, feitos em 2017, e a gente vai ver um pouquinho sobre como fazer a contextualização, então. Bacana? Então vamos lá. Para iniciar uma pesquisa é importante conectar o tema. O teu tema você precisa conectar à realidade, ou seja, o contexto onde está inserido o tema. Então você tem que fazer uma ligação do teu tema, do teu assunto com a realidade, com as coisas que estão acontecendo no mundo, no Brasil, em outros países também. Tá, pessoal? Então, isso é importante. Quanto mais rica for essa contextualização, quanto mais abrangente for a contextualização, melhor e mais fácil fica para você delimitar teu tema depois. Bacana? Então, essas questões são muito importantes. Alguns autores chamam a contextualização de estado de arte, mas não é bem um estado de arte. A contextualização é mais mostrar em que situação aquele campo de estudo se encontra, tá? O que os autores estão fazendo em relação a um determinado assunto. O que se sabe a respeito daquele assunto até aqui? O que as pessoas descobriram até aqui a respeito daquele assunto e quais são as lacunas ou quais são os gaps que ainda existem que poderiam ser explorados. Então, se você pegar muitos artigos científicos a respeito de um assunto, você vai acabar descobrindo algo que nenhum outro pesquisador fez. Então, algo que ninguém nunca fez pode ser uma boa oportunidade de estudo, tá bom? Mas isso para um trabalho de graduação não é uma exigência. Isso seria mais uma exigência se fosse uma tese de doutorado. Descobrir um gap na literatura, uma falha na literatura, algo que a literatura não traz, algum aspecto da ciência sobre determinado assunto que a literatura existente não aborda. Bacana, pessoal? Então, esse aqui é um trabalho de uma jovem chamada Zanotelli, de 2017, e ela começa a introdução dela dessa forma aqui, pessoal. Ela diz: nos últimos anos, cada vez mais estudos têm se concentrado em compreender de que maneira os eleitores escolhem seus representantes. Então, ela está indo direto no tema dela, mas ela está falando de outras pessoas que pesquisaram aquele tema. Então, ela está pegando Barros, Sauer, Braun e outros autores. Então, veja como ela tem um estilo de escrita bem particular dela. Ela não começa citando os autores, ela começa o texto dela falando que nos últimos anos, alguns autores, alguns estudos se concentraram em compreender de como os eleitores escolhem seus representantes. E daí ela faz uma citação de fonte bem particular dela. Ela usa os autores, ela coloca os nomes dos autores no final da frase. Então, observem, ela escreveu uma frase, não colocou ponto final aqui, mas citou os autores Barros, Sauerbrunn, Airosa, 2012. Por que ela não colocou 2012 entre parênteses? Porque ela colocou toda a citação entre parênteses aqui. Perceberam?
E daí ela citou um outro autor que também fala isso aqui, que fala sobre isso, que é o Dassoneville, Hogg e Lewis Bank, 2017. Então, o que ela fez? Aqui ela pegou um artigo escrito por 3 pessoas, colocou o sobrenome das 3 pessoas, tudo em maiúscula, e o nome logo depois. Depois ela pegou 1, 2, 3 outros nomes. Esse Lewis Beck é o sobrenome do terceiro autor. E daí ela fechou com 2017, que é o ano do artigo que ela pegou. E daí ela fechou o parênteses. Então, quando a citação da fonte acontece, ou das fontes, como ela aqui usa 2 artigos para escrever uma frase, então ela cita os dois artigos. Quando isso é feito no final da frase, do jeito que esta jovem que escreveu esse artigo, a Zanotelli, então, do jeito que ela escreveu, ela fez a citação no final da frase. Isso também é correto, tá, pessoal? É um estilo dela na hora de escrever. Vamos ver a próxima frase. Entender as preferências dos eleitores minimiza a influência indiscriminada da mídia no comportamento de voto do eleitor. Bacana, mas é ela que diz isso ou outros que falam sobre isso? Outros falam sobre isso e ela aproveita a ideia. Ela faz uma outra citação livre aqui. De quem? Desse Veteri Nogueira, ou Veteri e Nogueira, mas ela usa ponto e vírgula para separar, 2015. E William et al. 2016. Então, vejam aqui, pessoal, quando ela fala Veteri Nogueira, então são 2 pessoas porque é separado por ponto e vírgula. É um estilo que ela usa para escrever. Está correto? Sim, está correto. No manual do TCC explica direitinho como fazer essas separações, mas se vocês usarem esse estilo e no manual fala assim, tem que separar por vírgula, beleza. Se o manual não falar nada, for omisso em relação a isso, as normas da BNT resolvem o problema e pode-se usar ponto e vírgula, beleza? Aí ela cita mais um autor. Não é bem né? Tem um sinal et al. Então ela usa William et al. 2016, significa que foram mais de 3 autores que ajudaram esse William a escrever esse artigo que ela usou, que ela citou. Bacana, pessoal? Então ela citou um artigo de 2015, um de 2016, aqui ela cita um de 2012 e um de 2017. Então ela cita 2015, 2016 e 2017, preponderantemente. Aí ela depois diz o seguinte: estudos anteriores visaram identificar alguns antecedentes de intenção de voto e propondo modelos atrelados ao comportamento do eleitor. Quem são esses estudos anteriores? Newman, 2002, e Farag chama 2014. Beleza, novamente tudo em caixa alta. Por quê? Porque o estilo dessa autora é fazer as citações no final da frase. Então, para cada frase que ela faz, ela cita a fonte. Isso é correto. E também é correto colocar tudo em maiúsculo quando você faz a citação no final da frase. Beleza, pessoal? Então, de acordo com a literatura, continua ela aqui, a Zanotelli, tais modelos consideram as premissas que levam à intenção de voto do eleitor são as mesmas que levam à intenção de voto de um produto. Então, quem faz essa comparação? Esse autor aqui, esses autores aqui, William et al. 2016,
faz uma comparação entre comportamento eleitoral e comportamento de escolha de um candidato e a similaridade disso com a escolha de um produto, tá, pessoal? E aí ela vai continuando dessa forma. Bacana, vamos ao próximo. Aqui tem um autor chamado Kormansky, minha amiga Luciene dos Santos Bernardo Kormansky. A Luciene, então, começa a introdução dela falando isso aqui. Ao tratarem sobre o problema da informação na política, Tulloch, Sheldon e Brady enfatizaram que os políticos projetam políticas visando atrair eleitores mal informados, considerando que o eleitor emprega pouca energia na escolha correta de seus representantes públicos ou na escolha de seu representante público. Aqui nesse parágrafo, e ela também ela faz citações no meio da frase, como vocês podem ver aqui, Tulloch, Sheldon e Brady, aqui, tá, pessoal? Ela faz no meio da frase. Quando é no meio da frase, você usa as palavras de uma forma normal. Só que aqui ela continua a frase falando daquilo que eles falam, então ela cita novamente esses autores. E ela deixa para citar no final da frase. E eu não sei por que ela colocou o número das páginas aqui. Se ela quis citar o número da página por um preciosismo ou alguma coisa assim, ela quis caprichar um pouquinho mais, ou se ela deveria ter colocado algo entre aspas, se ela copiou algo, ela tinha que ter colocado entre aspas, mas não creio que seja o caso, porque eu conheço a autora e ela é muito, muito cuidadosa em relação a isso. Então, eu acho que esses números de página ela quis colocar para caprichar um pouco mais, para dar mais subsídios, mas não é necessário. Bacana. O que eu cuidaria aqui, pessoal, se fosse comigo, se eu fosse avaliar esse trabalho, eu ia cuidar com as palavras que têm uma sonorização muito próxima, que nem políticos projetam políticas. E daí, esse políticos projetam políticas, então, fica um pouco feio esse texto por causa da sonoridade muito parecida. Enfatizam que os políticos projetam políticas. Beleza, os políticos projetam políticas? Sim. Então, tudo bem, eles projetam políticas, mas a sonoridade não ficou bonita. Então, o que seria certo? Então, os governantes projetam políticas visando atrair eleitores mal informados. Seria talvez melhor, mas quem sou eu para corrigir aquilo que já está aprovado e foi inclusive publicado e bacana, não tenho nada que corrigir isso, eu só mudaria essa palavra políticos por governantes projetam políticas. Aí ficaria uma sonoridade melhor, mas também não tem problema nenhum, tá, pessoal? É só para criticar mesmo. E eu faço porque é uma amiga, né, e uma pessoa que eu gosto muito e é claro que vou criticar, tá bom? Se não fosse minha amiga, talvez eu me calaria. Pesquisas tais como Sakurai e Menezes Filho, 2007, tá vendo? No meio da frase, pesquisas tais como Sakurai e Menezes Filho, então Sakurai e Menezes Filho são dois autores, e ela cita e coloca entre parênteses só o ano. Klein, 2010, beleza, no meio da frase. Nakaguma e Bender, 2006, tranquilo. E Arvati, Mendes e Rocha, 2010. Vejam, 3 autores, tu cita os 3 nomes. Apresentaram evidências de que o ciclo político exerce influência nos atos governamentais. Bacana, pessoal? Da mesma forma, verifica-se
Da mesma forma, se verifica em artigos como de Pires, 2016, a existência de evidências. De novo, um pouco de sonoridade prejudicada aqui, a existência de evidências. Então, como é que eu faria isso para resolver essa sonoridade? Eu diria assim, da mesma forma, Pires, 2016, mostra o impacto dos investimentos públicos na reeleição de prefeitos, revelando ou mostrando que há uma relação positiva entre a execução de gastos de capital com a recondução de partidos políticos e coligações partidárias. Bacana, então? Eu faria só essa correção da sonoridade, existência de evidências. E políticos e políticas eu mudaria também para governantes projetam políticas. Bacana, pessoal? Então, continuando. Aqui um outro autor chamado Marinho, 2017. E ele diz o seguinte: o papel do Conselho Administrativo, o papel do Conselho de Administração das Empresas, órgão intermediador entre acionistas e administradores, e daí ele já fala de Andrade et al. 2009, ou seja, ele pegou a ideia dessa primeira parte da frase desse Andrade, foi colocado em xeque com a ocorrência de escândalos. Então, e isso aqui, essa segunda parte, essa segunda parte foi inspirada em Martins e Rodrigues, 2005. E daí ele continua o parágrafo com uma segunda frase aqui. Discussões em torno da composição ideal dos órgãos, objetivando ressaltar a eficiência das suas atividades. E aí ele cita o Dutra e o Saito, que falaram essa primeira parte da frase, ganharam espaço na literatura. Aí ele fala do Ferreira, que falou isso. Tá, pessoal? Então, é um trabalho muito rico esse aí, porque ele constrói uma frase com dois autores. Então, quanto mais a gente conseguir juntar ideias de vários autores e construir o nosso pensamento, melhor, tá, pessoal? Mas eu vou repetir uma coisa que eu já disse antes. Isso aqui é um trabalho de dissertação de mestrado. Esse tipo de construção a gente não exige num trabalho de conclusão de curso, tá, pessoal? Isso aqui é uma construção muito elaborada. A pessoa leva muito tempo para elaborar um tipo de pensamento nessa profundidade assim. Tá, pessoal? Isso é um trabalho intelectual de altíssimo nível. Então, num TCC de graduação, por exemplo, você pega, faz uma pequena introdução dizendo quais autores tratam daquele assunto e cita eles nessa primeira parte aqui da introdução. E depois você faz um parágrafo para cada autor, a menos que dois autores tenham feito um trabalho muito parecido para você usar os dois autores no mesmo parágrafo. Senão, você pode fazer parágrafos separados para cada autor, tá? Não precisa se preocupar em elaborar um pensamento tão avançado, com ideias de vários autores para a construção de uma única frase. Tá bom, pessoal? Mas para quem conseguir, é um ponto a mais, tá, pessoal? Fica mais rico o trabalho nesse caso, tá bom? E esse aqui é o meu trabalho, que eu fiz em 2017 também. E eu começo escrevendo assim: a avaliação do controle interno em administrações públicas foi tema de estudo de diversos acadêmicos, como Vazizek, Tragija e Radlica, 2010, Benedek, Setene e Barris, 2014, Barros et al., 2015 e Cavalcante, Machado e
Peter, 2011. Então, o que aconteceu aqui? Então, nessa primeira fase, eu falo um pouco sobre quais autores escreveram sobre o assunto. Então, o que esses autores, o que eu digo aqui? Esses autores encontraram diversas inconsistências e limitações nesse tipo de serviço, como a falta de autonomia e independência dos controladores internos, e isso foi uma descoberta do Barros et al., 2015, do Vazis et Gige e Adlica, 2010. Tá? Então, a falta de autonomia e independência foi descoberta por esses caras aqui. A falta de regras claras para o controle interno foi descoberto pelo Benedek, Setene e Beres, 2014, e subordinação hierárquica também foi identificado como um problema, foi identificado pelo Cavalcante, Machado e Peter, 2011. Vejam, de novo, estamos diante de um pensamento muito elaborado. Eu lembro que quando eu elaborei esse texto, eu levei muito tempo para elaborar isso. Isso é um pensamento muito elaborado, são frases construídas, refeitas várias vezes, corrigidas pelo orientador, então é um negócio muito difícil de você construir. Mas foi possível porque, na época, em 2017, sim, no início de 2017, eu pedi demissão da empresa, da Uneoro, para me dedicar a isso. Então, eu fiquei metade do ano escrevendo isso aqui. Então, eu fiquei metade de 2017 só escrevendo minha dissertação. Então, por isso que essa dedicação, então, na verdade, eu não fiz outra coisa nesse início de 2017. Então, não fiz nada mais. Beleza? Só fiz a minha dissertação. E foi muito difícil porque quando a gente tem uma estrutura financeira muito bacana, a gente pode largar tudo e dizer para a família: agora vou me trancar aqui e vou trabalhar. Só que, às vezes, a gente não tem esses privilégios financeiros que muita gente tem, né? Então, a gente tem que tomar cuidado também para não fazer maluquices. Eu podia ter espichado mais o prazo, mas eu queria terminar mais rápido, então eu me dediquei só a isso. Ficou um bom trabalho, ficou bom, não ficou excelente, mas ficou um bom trabalho e foi bem aprovado, foi bem avaliado e tal. E aí eu continuo aqui falando das inconsistências. O que elas causam, essas inconsistências? Elas comprometem o desempenho dos controladores internos e fragilizam o sistema. Depois eu explico o que acontece quando o sistema de controle interno é fragilizado. Olha aqui. A fragilização do sistema abre caminho para a corrupção. Quem falou? O Feng e o Arial e Reis. No caso das empresas privadas, aumentam a avaliação de riscos, aumentam o custo de capital. Então, existe muita avaliação de risco e os investidores fazem, e quando existe um controle interno frágil, os investidores vão ficar mais reservados para investir na empresa. Então, aqui nós temos esse texto aqui, tem citações, todas citações livres no início da frase, no meio da frase, e daí nesse caso é minúsculo, início da frase, está aqui, Barros et al. 2015, no meio da frase, como por exemplo os acadêmicos, como Vazisek, Gige e Adlica, e depois, no final da frase, aqui Benedek, Setene e Beres. Bacana, pessoal? Então, vamos ao último slide. O último slide não trata sobre a contextualização.
ele trata da delimitação do tema. Delimitar o tema significa o quê, pessoal? Delimitar o tema significa você determinar a profundidade, a abrangência, o tipo de abordagem, a extensão do assunto. Então, o Gonçalves diz aqui para nós o seguinte: a delimitação do tema, ela deve guardar uma relação espaço-tempo, especificando o seu campo de conhecimento e situando, então, a pesquisa no espaço geográfico onde ela se realiza e no tempo cronológico, ou seja, no período que ela é realizada. Então, se você vai analisar custos na produção de tambaquis no município de Ouro Preto do Oeste, no estado de Rondônia, você está delimitando isso para uma região geográfica. E os teus dados, eles não vão servir para você analisar custos da criação de tambaquis no Amazonas, por exemplo, porque a realidade do Amazonas é diferente da realidade de Rondônia. Bacana, pessoal? Por isso que existe essa delimitação do tema. Então, você define lá no teu tema que você vai analisar os custos, por exemplo, você vai analisar os custos da produção do tambaqui na região central do estado de Rondônia ou na região, numa área rural ou nas áreas rurais do município de Ouro Preto do Oeste, ou na área rural ou na propriedade rural chamada Fazenda Y, no município de Ouro Preto do Oeste, no estado de Rondônia. Beleza? Aí você consegue fazer a tua delimitação. A delimitação é essa definição, essa limitação do tema, guardando essa relação tempo e espaço. Bacana, pessoal? Então, esse era meu vídeo, era isso que eu queria discutir com vocês. Quero deixar um grande abraço a todos. Continuem contando comigo, tá bom? Abraços, felicidades, fiquem todos com Deus. Tchau, gente.